Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2015, 21 horas e 9 minutos. Eu estava vendo aqui, já faz quase 3 meses que eu não gravo videoaula, né? Vocês me desculpem aí, pessoal, é que eu tive um monte de contratempo, tá ok? Bom, ah, vamos. Eu vi que a última videoaula, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, curso para YouTube e tal. A última videoaula aí a gente falou sobre inserir, alterar e excluir registros, né? Pelo MySQL e tal. Nós vamos fazer o seguinte: a partir dessa videoaula eu vou começar um novo projeto, tá, de desenvolvimento de sistema. Uh, eu vou fazer um sistema, deixa eu voltar aqui, curso C Sharp. Eu vou fazer um sistema de estoque, tá? Então eu nem vou criar pasta, tá? O que a gente tem hoje que eu tô deixando lá disponível para download aí pelo Dropbox é o Freelib e o primeiro projeto. Esse primeiro projeto aqui nós já vamos encerrar. Nós vamos continuar utilizando a Freelib e nós vamos criar um novo projeto aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu criei aqui uma tabela, uma planilha, né? E essa planilha eu fiz eu chamo de lista informal de atributos, né? LIA, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz vamos dizer assim, uma relação, tá, das informações que a gente vai criar. Na verdade, isso aqui são tabelas, tá? Todas as tabelas, ou pelo menos as que eu tive assim mais, que eu pensei assim logo de cara, né? O projeto que eu quero desenvolver, então ele vai ter essas tabelas. Eu vou explicar agora como que seria isso daí. É o seguinte: o objetivo da solução, tá? Controle comercial varejista. Então vai ser controle de venda de produto, tá? Vou fazer também o controle da remessa, aquilo que a gente compra do fornecedor, o controle de estoque, etc. O projeto eu dei o nome de Convar, controle varejista, tá? Vai ser o nome do nosso executável, a versão 1.0, a data hoje, 13/10. Esse documento aqui é a lista informal de atributos, o LIA, tá? Eu poderia estar fazendo DR para quem teve, para quem tem o curso aí de análise de sistema, vai saber o que é DR. DR é diagrama de identidade e relacionamento. Tá, é um documento mais formal. Eu não quis partir para lá, eu não vi um programa ainda, eu acabei não pesquisando um aplicativo aí que faz o DR Free, né? Tem vários, mas eu acabei não pegando, tá? Eu preferi fazer dessa forma aqui, que fica mais fácil para aquele que não tem o conhecimento da análise de sistema. Talvez fique um pouquinho mais fácil de entender dessa forma, tá? Então vamos lá. Tabela. Aqui eu vou ter essa coluna que a gente vai falar, eu estou relacionando o nome do campo, aqui o tipo do campo, aqui eu tenho o tamanho, eu tenho se é chave primária, eu tenho se é not null, se é auto incremento e um comentário a respeito do campo. Eu vou disponibilizar também lá no link, tá, e no YouTube. Tá, vocês vão ter um link para poder consultar, para fazer download da documentação que eu vou apresentar nessa videoaula. Então é o seguinte: dentro de clientes eu uso por padrão, isso é coisa minha. Se vocês quiserem seguir, ótimo. Se vocês não quiserem também, cada um desenvolve o seu método, né? Eu desenvolvi o meu método é a gente usar um prefixo, que é o nome da tabela, tá? Por exemplo, a tabela clientes eu usei o prefixo CLI. Normalmente eu uso os 3 primeiros dígitos, a não ser quando for nome composto, que eu vou mostrar logo lá embaixo, tá? Então eu tenho assim, ó, CLI underline ID, tá? Ele vai ser o inteiro, né? Aqui eu criei no Excel uma forma da gente fazer os tipos de dados, né? Então eu relaciono, eu venho aqui, seleciono o tipo de dados. Eu acho mais fácil do que ir lá e escrever. O CLI ID é uma chave primária, um primary key, tá? Ele está aqui, eu fiz o comentário também.
é uma chave primária. Se é not null, sim, nesse caso é not null, ele não vai aceitar valor nulo para esse campo. E se é auto-incrementável, né, o auto-incremento, sim, também vai ser um auto-incremento. Então, quer dizer, ele vai dar o código para o cliente automaticamente a partir do número sequencial. Tá? Então aqui eu vou ter os dados, eu vou ter os demais campos, que é o nome do cliente, tá? Um varchar de 40, quer dizer, é um texto de até 40 dígitos. O CLI underline cartão, que vai ser também um código de 13 dígitos. Nesse caso aqui, eu quero ver se eu implemento no aplicativo uma forma de localizar o cliente por um número de cartão. Tá? Esse número de cartão pode ser, por exemplo, um cartão de consumação, né? Ou outro cartão, de repente um comércio ele fornece para o cliente um cartão, esse cartão tem um número e é possível ler o código de barra que tem lá no cartão, tá? E através desse código de barra do cartão a gente consegue identificar o cliente, tá? Aí eu vou ter o número do CPF, é um numérico, um caractere de 12, CNPJ, um caractere de 14, endereço 50, bairro 30, cidade 30, unidade federativa 2, CEP 9, fone 10 dígitos, celular 10 dígitos, e-mail 50 dígitos, limite de crédito é a quantidade de valor que o cliente pode ter, vamos dizer assim, fiado, tá? Então você pode definir isso daqui. Tá, você vem o teu cliente, né, para quem você for instalar lá a aplicação, de repente ele pode dizer, não, para esse cliente aí eu vou deixar até R$100 de crédito. Ótimo, ele vem aqui, digita R$100, vai ser armazenado nesse campo no banco de dados, aí na aplicação nós vamos ver como tratar isso. Aqui eu tenho uma mensagem, é um texto, eu coloquei um texto corrido, a gente vai trabalhar com MySQL, tá? Existe essa opção de você criar um texto bem grande, né? Então eu coloco o texto quando a coisa for grande, né, vamos dizer assim, a quantidade de dígitos que esse campo vai ter for grande, eu uso o texto, depois nós vamos ver que tipo de dados nós vamos usar lá no MySQL. Então é um texto livre, tá? A pessoa pode digitar o que quiser e essa mensagem vai ser exibida no momento que eu selecionar o cliente lá quando eu estiver fazendo a venda. Tá? De repente você pode colocar um aviso, alguma coisa, ele vai aparecer lá na venda, tá ok? E aqui a gente tem também um outro texto que a gente vai usar para observação, tá? O teu cliente ele vai poder digitar, eu falo teu cliente é a pessoa que você vai instalar o programa, tá? O aplicativo. Então a pessoa que você vai instalar o aplicativo é o teu cliente. Então o teu cliente pode entrar com observações a respeito dos clientes dele, tá? Aqui nós vamos estar cadastrando logicamente os clientes do seu cliente, ok? Fornecedor é basicamente a mesma coisa. Eu estou vendo aqui que está faltando aqui um campo, vou até completar, inserir. Deixa eu colocar aqui, ou melhor, eu vou colocar aqui embaixo, inserir, tá? Então tá lá for ID, ele vai ser o inteiro, tá? Aqui eu não preciso colocar o tamanho do inteiro. Então vai ser uma chave primária incremental, tá? Vou selecionar, vou dar um recortar, vou vir aqui, inserir célula recortada, ótimo, já está lá em cima. Eu só vou preencher, aqui eu vou deixar, ele é chave primária, ele é not null e ele é auto-incrementável, ok? Então tá corrigido, ele tinha ficado faltando aqui o for ID, tá? Então eu vou ter também o código, vou ter o nome, CPF, CNPJ. Eu acho que até no fornecedor a gente pode tirar o CPF, né? Não vai ter fornecedor. Bom, a gente pode deixar o CPF, sabe por quê? O fornecedor de repente pode ser de um serviço, né? Pedreiro, alguma coisa e tal, né? Então tá lá, CNPJ, endereço, bairro, cidade, unidade federativa, CEP, fone, celular, e-mail, site. Contato é a pessoa que a gente vai contatar lá no fornecedor. A gente tem um contato com uma pessoa lá, vai ver aqui, digita o nome da pessoa. Eu acho que a gente pode até aumentar o tamanho aqui, tá? E a observação, texto livre. A gente vai ter produto, tá? O cadastro do produto.
No cadastro do produto a gente vai ter o ID, o inteiro, também a gente vai ter o primary key, né, que é a chave primária, not null e auto incremento. A gente tem o nome do produto, 40 dígitos, o código de barra, tá, do produto, 13 dígitos, a unidade, que pode ser quilo, litro, grama e etc. A gente pode ter o tamanho pequeno, médio, grande e etc. Tá? O custo, preço de custo, o preço de venda, a quantidade em estoque, a quantidade mínima do estoque. Isso daqui é uma coisa legal porque a gente vai tratar assim. O estoque está lá, 10. Qual que é a quantidade mínima? 2. Chegou a 2 ou menos, tá? A gente vai ter condições de tirar um relatório. Nesse relatório, ele vai verificar qual que é a quantidade ideal. Por exemplo, a quantidade ideal é 20. Então ele vai pegar, tem 2, ok. Então ele pega 20 menos 2 que já tem no estoque e faz o pedido de 18. Tá? Porque o ideal é 20. Se tem 2, ele mostra na listagem que tem que fazer o pedido de 18. Tá? Aí ele atualiza o estoque. Tá? Isso daqui é uma forma de controlar estoque, é bem legal. Né? A gente vai ver lá quando estiver programando. Procomissiona. Esse campo aqui a gente diz para o sistema se esse produto, né, o produto que a gente estiver cadastrando no momento, se ele paga comissão para o vendedor. Tá? A gente vai fazer também um relatóriozinho lá para calcular a comissão, né? Eu fiz assim, eu bolei um sistema o mais simples possível, porém o mais simples e mais completo é uma coisa meio contraditória, mas assim, o mais simples, porém com as opções que, vamos dizer assim, que um RP teria que ter. É lógico que está longe de ser um RP, mas eu digo assim, eu poderia de repente fazer uma coisa bem fraca, né? Mas aí eu acho que a gente não estaria talvez englobando algumas coisas que seria interessante. Aqui o tipo de dado é duplo, tá? É o primeiro que eu uso, seria o double, né? O duplo ele aceita, é um número que aceita dígito decimal. Ok? Depois a hora que a gente for criar lá no MySQL, ele tem o tipo double, é o que nós vamos usar. Contas, é o cadastro das contas. A conta ela vai ter esses 3 campos, eu coloquei a princípio: ID, o nome da conta, 40 dígitos, e esse campo aqui, caixa, é um campo lógico. Lógico, aqui também, ó, comissiona, ele vai aceitar só true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então, lógico, verdadeiro ou falso, só. Inclusive quando o campo é lógico, normalmente eu uso uma pergunta aqui, né? Nesse caso aqui, ó, com caixa, tá? Então ele vai perguntar, conta exclusiva para lançamentos em caixas. Quer dizer, se esse campo tiver verdadeiro, a conta cadastrada só vai aparecer na lista de lançamentos de caixa, tá? Vai ficar mais fácil a hora que a gente estiver desenvolvendo. Veja bem, esses campos aqui, é lógico, é uma sugestão, nós vamos desenvolver em cima deles, cada um segue a lógica que acha melhor. No meu caso, eu estou propondo a minha lógica. Você, de repente, dependendo da aplicação que vocês forem utilizar, a lógica tem que ser diferente, né? Então, essa lógica vai seguir a necessidade de cada aplicativo. Bom, aqui eu tenho o cadastro do usuário. O usuário, a gente vai ter um ID também, vai ter o nome do usuário. O nome do usuário é o nome completo, 40 dígitos. A gente vai ter o login, tá? O login vai ser aquele nome resumido, né? Um nome de até 10 dígitos. O password, né? Que é a senha de acesso, ok? A gente vai ter aqui um campo status. Ele vai estar true se o usuário estiver ativo e falso se ele estiver desativado. Porque a gente de repente pode querer deixar aquele usuário lá arquivado, porque nós vamos ter vendas que vai estar vinculado ao usuário, e a gente pode simplesmente desativar ele. Ele não vai usar mais o usuário, porém ele vai ficar registrado lá as transações que foram feitas com esse usuário, tá? A gente vai ter o número do caixa, porque o usuário de repente ele pode movimentar um caixa. Aí a gente vai ter aqui o direito de acesso. Eu bolei mais ou menos esses direitos de acesso, tá? Direito ao cadastro em geral, cadastro de usuário, realizar vendas, realizar remessa, acesso ao caixa, visualização, acesso ao caixa, lançamentos, acesso a relatórios, acesso a conta a receber, conta a pagar, contas, visualização e contas lançamentos. É lógico que conforme a gente for avançando aí na aplicação, provavelmente eu vou ter que alterar alguma coisa aqui, tá?
Isso daqui é só o start, só o início. Eu vou criar todas as tabelas obedecendo esses campos. Aí a gente vai modificando conforme vai surgindo a necessidade. Para venda, eu vou ter duas tabelas, tá? A venda em si, onde eu vou cadastrar o número da venda, onde eu vou registrar, né, o número da venda, vou registrar a data, hora início do atendimento, vou registrar a data, hora final do atendimento. Por que isso? Bom, eu pretendo trabalhar com dois tipos de venda. Uma venda é aquela venda instantânea que você passa na boca do caixa, por exemplo, do supermercado, onde é passado os itens e finaliza a venda na hora. E eu estou pensando a gente aproveitar também o esquema, né, aproveitar todo o sistema e a gente fazer aquele tipo de venda que a pessoa entra, por exemplo, num restaurante, num bar noturno, uma lanchonete, num Pesque Pague e assim por diante, onde a pessoa chega, recebe um cartão, né, de consumação. Tá? No momento que ela faz a primeira consumação, a gente inicia uma nova venda e registra o item, tá? E 5 minutos depois ela vem e pega uma outra coisa, né? Registra outro item, 10 minutos outro, registra outro item, pega uma porção e assim vai. No momento que a gente finalizar essa venda, tá? Ele vai dar a data, hora final do atendimento, quer dizer, a hora que encerrou. Por aqui a gente consegue controlar até tempo de atendimento, etc. Né? E a gente encerra a venda. Então a gente vai poder trabalhar com dois tipos de venda: aquela venda instantânea, vamos dizer assim, e a venda de consumação, ok? Aí a gente tem o código do cliente. Isso daqui é uma foreign key ou uma chave estrangeira, né? Então na venda a gente vai se referenciar a um cliente. Esse cliente pode ser uma pessoa ou pode ser a mesa do estabelecimento, ok? Então a gente vai cadastrar a mesa como se fosse o cliente. Aqui a gente tem o subtotal, é o valor total dos produtos da venda. A gente vai ter o desconto sobre o subtotal. Na verdade ele vai somar todos os itens e vai dar um subtotal. Em cima desse subtotal a gente pode aplicar o desconto, a gente pode aplicar um acréscimo, tá? Aí aqui eu vou ter o total geral, que é o subtotal menos o desconto e mais o acréscimo. Ele vai dar o valor total da venda, tá? E se a gente cancelar essa venda, ele vai registrar a data do cancelamento. Se a data do cancelamento estiver nula, quer dizer que não está registrado, não está cancelado, ok? Nós não vamos trabalhar com exclusão de venda, nós vamos trabalhar com cancelamento. O registro ele nunca vai ser excluído. Pelo menos a ideia é essa, tá? A não ser que a gente precisar em alguma situação. Fora isso daí não. Inclusive, essa questão aqui da data, hora início do atendimento e data, hora final, de repente a gente pode trabalhar com consignado também. A loja de roupa, por exemplo, ela faz uma venda para um cliente, uma venda consignada. O cliente leva camisa e calça para uma outra pessoa experimentar, depois devolve e finaliza a venda. De repente a gente pode trabalhar com isso daí também, a gente pode aproveitar e trabalhar com isso, ok? Aqui a gente tem o item da venda. Então aqui são os dados da venda e aqui são os dados do item. O que é o item? São os produtos. Então a gente tem, por exemplo, ó, o ID. O ID ele vai estar presente em todas as tabelas. É obrigatório. O meu sistema de desenvolvimento obriga a gente todas as tabelas têm um ID. Aqui a gente tem, a não ser que seja uma tabela de N para N, aí talvez eu não vou precisar do ID, tá? Mas não é o caso aqui. Então eu tenho a venda, que é uma foreign key, uma chave estrangeira. A gente está referenciando a esse registro, tá? A venda. A gente tem o produto, que também é uma foreign key de produtos, tá? Então a gente vai dizer a venda 1, por exemplo, produto 3. Então a gente vai estar relacionando a venda com um determinado produto. A data, hora, entrega deste item. Na verdade aqui acontece o seguinte: se a gente estiver trabalhando com aquela venda instantânea do supermercado, a data, hora vai ser exatamente a data, hora início do atendimento e data, hora final. Essas três datas vão ser iguais. Porém, se a gente estiver trabalhando com consumação, tá? Aí a data, hora início do atendimento é uma, a data, hora, entrega deste item pode ser outra, pode ter vários itens, cada uma com uma data, hora. Tá? E finalizou a venda, vai ter uma outra data, hora ainda diferente de todas elas, tá? Então a gente vai manter o controle legal de tudo, ok? Quantidade de itens. Então a gente tem o produto, tem a quantidade de itens, a gente vai ter o preço de custo, tá? Esse preço de custo aqui vai ser o total, então vai ser a quantidade vezes o custo,
tá? O preço de venda, né? Quantidade vezes venda. Tá? A gente vai ter então acumulado aqui o valor unitário vezes a quantidade, ok? Então a gente vai ter um subtotal aqui. Depois a gente vai ter o desconto no item, de repente a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, tá? A gente tem um jeito de dar um desconto no item. É lógico que eu vou começar com um sistema simples, depois a gente vai incrementando essas coisas, ok, pessoal? A gente vai começar nível iniciante, talvez nem tanto iniciante, porque a gente já tem uma introdução à linguagem, vamos dizer assim, intermediário. A gente faz o desenvolvimento intermediário e conforme a gente vai avançando no curso, a gente volta e vai incrementando ainda mais, já, trazendo para o nível talvez mais avançado. Tá? Por isso que eu já estou prevendo esses campos. Aí eu tenho aqui venda total o que é? É o preço de venda, tá? Não é custo, porque o desconto acréscimo não importa no custo, ele vai importar aqui na venda. Então é o total, venda com desconto e acréscimo, ok? E aqui eu tenho o ID, né? O usuário é um foreign key também, tá? De usuários, quer dizer, aqui eu estou referenciando um usuário, seria o usuário que realizou essa venda, a venda desse item, ok? Então a gente vai poder gerar comissão por usuário por item, né? Então eu posso ter aqui de repente o Paulo fez essa venda, o João fez a venda do outro item na mesma, veja bem, na mesma venda, o item, cada item pode ter um usuário, né? Ou um vendedor, vamos dizer assim para ficar mais claro, tá? Então ele vai poder diferenciar na mesma venda, ele vai poder dizer que determinados itens um vendedor fez, determinados itens outro vendedor fez, ok? Isso para cálculo de comissão é bem interessante. Às vezes dois vendedores atendem o mesmo cliente, né? Então a gente consegue calcular a comissão certa para cada um deles. Aqui eu tenho a remessa. A remessa, o que é? Remessa é quando o teu cliente compra matéria-prima, vamos dizer assim, tá? Ou aquela matéria que ele vai revender para o cliente, né? Para o cliente dele, então ele faz uma remessa do fornecedor. Na verdade, a nota fiscal de entrada, tá? A remessa é a entrada da mercadoria. Então eu tenho o ID, que é obrigatório. A gente vai ter a data do lançamento. A gente vai ter uma foreign key que se referencia ao fornecedor, então seria o fornecedor. Tá? A gente vai ter o subtotal, que é o valor total dos produtos. É lógico que aqui a gente está falando a preço de custo, né? Porque a gente não vai pegar preço de venda do nosso fornecedor. A gente vai ter o desconto sobre o subtotal, quer dizer, o desconto lá no final da remessa. A gente vai ter o acréscimo no final da remessa. A gente vai ter o valor total da remessa, que é o subtotal, menos desconto mais acréscimo. A gente vai ter o usuário que está lançando essa remessa. E a gente vai ter o cancelamento caso a remessa for cancelada. Como eu falei, a gente não vai trabalhar com exclusão, nós vamos cancelar a remessa, ok? Para manter o registro lá, eu acho bem interessante. Aí a gente tem o item da remessa. Por que eu divido remessa e item? Porque aqui a gente vai ter as informações da remessa e aqui a gente vai ter as informações de cada produto da remessa, ok? Então a gente vai ter o ID, a gente vai ter um foreign key, que é a venda, tá errado, olha ali, ó. É até bom que a gente tá vendo junto, a gente já corrige, tá? É REN ID. REN ID é um foreign key, não da venda, é da remessa. O que aconteceu é porque eu copiei a coluna, as linhas lá da venda e acabei esquecendo de corrigir. A gente vai ter o produto também, né? Porque na remessa a gente vai ter que referenciar o produto. A gente vai ter a quantidade de itens, né? A gente vai ter o custo, que é a quantidade vezes o custo. A gente vai ter o desconto individual, o desconto, o acréscimo individual, e a gente vai ter o total. Talvez, se não ficou claro por que aqui eu tenho desconto e por que aqui eu tenho desconto, porque é o seguinte, de repente a gente pode finalizar toda a remessa e o fornecedor deu desconto lá de R$5, então a gente vai lançar desconto aqui. Ou de repente ele deu um acréscimo, a gente lançou acréscimo aqui. Agora vamos dizer que ele fez o desconto no item, tá? Em um determinado produto. Então pode ser lançado aqui o desconto ou o acréscimo aqui, ok? Ele vai dar o desconto no item e não no total. Aqui é para desconto ou acréscimo no total, aqui é para desconto ou acréscimo no item. Agora a gente tem a tabela movimento de conta. Desculpa. A conta, o que ela é?
é a conta a pagar ou a receber. Tá? Então é todas aquelas contas da empresa. Como que funciona isso? Bom, é simples. Todas as contas, independente se é contas a receber, que vem de venda, ou contas a pagar, que vem de remessa, é tudo lançado nessa tabela. Inclusive, eu já fiz preparado para a gente lançar alguma coisa que não tenha nem na remessa, nem no nem na venda, tá? Olha só, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o ID, aí eu tenho uma foreign key, contas. Não é obrigatório você selecionar a conta, tá? A conta o que é? É isso daqui, ó. Isso daqui, tá vendo? A gente pode cadastrar uma conta. Exemplo, tá? Então vamos supor que a gente vai pagar alguma coisa lá pro fornecedor. A conta, ela pode ser parcela parcela devida, por exemplo, tá? Então a conta é parcela devida. Tá? Nesse caso aqui eu não vou relacionar nenhuma conta quando se tratar de remessa, porque a gente vai ter lá, mas vamos supor que você está fazendo um lançamento à parte, você quer lançar lá em contas a pagar, de repente conta de água, de luz, né? Você não, teu cliente, né? Que é a pessoa que vai estar operando no teu sistema. Então ela pode ir lá, cadastrar uma conta de água, conta de luz, e todo mês vir aqui, tá aí lançando contas a pagar, ou nesse caso aqui contas a pagar, né? Mas de repente ela faz uma prestação de um maquinário para a empresa, ela pode lançar em contas a pagar. Não tem nada a ver com a remessa, que remessa normalmente a gente vai tratar aí para produtos, né? Matéria-prima, né? Para a pessoa revender, tá? Então aqui a gente pode fazer uma previsão de tanto contas a pagar quanto a receber. Olha só como é que vai funcionar. Então a gente vai ter uma referência onde a pessoa pode digitar o que ela quiser. Aliás, a gente vai ter a conta, como eu acabei de explicar, vai ter a referência. Aqui a pessoa pode fazer um controle de parcela 1 de 2, 2 de 2, né? Ou 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5 e assim por diante. O vencimento da parcela, a data da quitação, o vencimento, por exemplo, da parcela vai ser 10 de fevereiro, 10 de março. O vencimento vem preenchido. A data da quitação, aí quando chegar lá na data, às vezes você pode pagar com um atraso, às vezes a pessoa pode pagar com atraso, a data da quitação nem sempre é a mesma data de vencimento. A gente vai ter o valor original daquela conta, a gente vai ter um valor de desconto, se houver, tá? O valor original, de repente pode conceder um desconto ou um acréscimo. Ó, o acréscimo aqui é duplo também. Desconto ou acréscimo. Aí a gente tem o valor quitado, tá? Que é o valor original menos desconto mais o acréscimo, tá? Normalmente vai ser o mesmo, né? Mas aqui a gente tem possibilidade de colocar o valor atualizado. Aí a gente vai ter aqui, ó, uma foreign key venda e a foreign key remessa. Se a gente estiver tratando com um recebimento de parcela, esse campo vai ser preenchido, que vai estar relacionado com uma venda. Se for caso de remessa, esse campo vai estar preenchido, que a gente vai estar trabalhando com uma remessa, ok? Se for lançado manualmente, nenhum dos dois vai estar preenchido. Se houver cancelamento daquela conta, a gente preenche a data de cancelamento, tá? Data, hora, cancelamento, ok? Aqui ficou faltando uma coisa. Eu vou inserir aqui. O que ficou faltando? Ficou faltando o usuário que fez. Ok. Inserir. Por que a gente coloca isso daí? Porque... nem precisou aqui, ó. Porque a gente vai querer manter um controle, né, de quem fez determinada coisa, ok? Então fica legal. E para finalizar, a gente tem o movimento do caixa, que vai ser tudo que entrou e tudo que saiu de dinheiro na empresa. A princípio a ideia é fazer isso, ok? Via caixa. Então a gente tem o ID, a gente tem a data do lançamento, a gente tem o número do caixa, pode ter vários caixas, né? A gente pode trabalhar com vários caixas. A gente tem o sentido do lançamento, que é entrada ou saída, tá? ES. A gente vai ter a conta, tá? É aquela conta que a gente cadastrou, a mesma conta que a gente tem aqui. Só que, por exemplo, retirada de caixa. Então a gente vai vir nesse campinho aqui, ó,
nesse campinho com caixa e vai dizer que é true, que é lógico. Conta exclusiva para lançamento em caixa, sim. A retirada do caixa a gente não pode fazer aqui uma conta, né, a pagar com retirada. Então existe alguns lançamentos que são exclusivos para caixa, por isso que eu coloquei aquele campo lá em cima. Lembra que eu até falei que ia explicar lá mais na frente? Então foi por isso que eu coloquei aquele campo. A gente vai ter aqui... eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para explicar isso daqui na próxima videoaula, porque a gente já está dando meia hora, ok? Até daqui a pouco, tchau.